Bom, boa tarde a todos. E aí, muitos agora podem estar perguntando, sessão Décio Cajado, mensagem de esperança, pastor, gestão das emoções, o que isso tem de mais? Bom, nós temos que ouvir o que a Bíblia diz. Mateus capítulo 11, Jesus disse assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo que é leve e o meu jugo que é suave, e acharei descanso para as vossas almas, e aprendei de mim, porque sou humilde e manso de coração. Ainda no capítulo 5, Jesus diz que os mansos de espírito herdarão a terra. A palavra mansidão não significa covardia. A palavra mansidão não significa covardia. Significa apenas não dar lugar à carne, mas ter sensibilidade às coisas do espírito e ser espiritual. Mansidão não é covardia, porque o meu Jesus não era covarde. O meu Jesus andava no espírito e não fazia a vontade da carne. Então, nessa sessão Décio Cajado, eu não estou falando, pastor, o homem nervoso vai para o inferno. Eu não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que o meu Jesus era manso e humilde de coração. Ele disse isso. E ele não era um covarde, porque mansidão não é sinal de covardia. Agora, brigar, bater na mesa, xingar, falar mal, também não é sinal de coragem. Sair xingando, gritar, aumentar a voz, querer falar alto com as pessoas, não é sinal de autoridade, muito menos de coragem. Para mim, particularmente falando assim, mas já abertamente, quando a pessoa aumenta a voz é porque não tem autoridade. Porque quem tem autoridade não precisa gritar. Quem tem autoridade fala num tom entendível e cabível para aquele momento. Quem tem autoridade não precisa bater na mesa. Quem tem autoridade não precisa agredir as pessoas com palavras ou fisicamente. Mas, pois bem, vamos conduzir a nossa mensagem assim. A Bíblia diz, não dai ocasião à carne. Não dê ocasião à carne e não dê lugar ao diabo. Então, duas coisas que nós temos que colocar de lado aqui nessa sessão Décio Cajado. Primeiro, carnalidade, e depois, obras das trevas, obra do inimigo. Se você hoje for tomar uma decisão, a primeira coisa que eu quero dizer para você, baseie-se em oração e palavra de Deus. Não dê lugar a emoções, não dê lugar à carne e não dê lugar ao inimigo. Por que muita gente às vezes sofre na vida? Porque ainda é carnal e às vezes ainda é muito influenciado por atitudes malignas, por obras satânicas. Porque quem é o que promove iras? Quem é o que semeia contendas, irmãos? Quem é o que semeia discórdia entre os irmãos? Não é Deus. Não é Deus. É o inimigo. E tem muitas pessoas que estão dando... Desculpa eu falar, mas vou falar. Tem muitas pessoas que estão dando lugar ao diabo porque não guardam a sua língua. Porque, na verdade, dizem que são pessoas e têm direito a explodir porque todo mundo explode. O meu Jesus era manso e humilde de coração. E ele ensinou uma palavra maravilhosa dizendo que se te agredirem na face de um lado, ofereça o outro lado também. Isso daqui não é para você fazer se quiser. Se você quer morar no céu, se você quer verdadeiramente ser discípulo de Jesus e passar uma eternidade na presença de Deus, você tem que fazer aquilo que ele mandou, não que aquilo que as pessoas do mundo estão dizendo. Ah, pastor, mas a gente é carne. Ouça o que Jesus disse e você tira as suas conclusões. O que eu não posso aceitar é que as pessoas peguem a Bíblia, joguem na lata do lixo e comecem a pregar aquilo que querem. Porque a Bíblia diz isso, te ofendeu numa face, oferece a outra também. Te forçou a andar um caminho, ande dois. Mostre que você é filho de Deus. Tentou tirar a capa, tentou tirar a túnica, oferece também a capa. Você é filho de Deus. O Jesus, ele ensina uma palavra extremamente dura, mas não de olho por olho e dente por dente. Ele ensina uma palavra de misericórdia. Ele disse, misericórdia é o que eu quero e não sacrifício. Sacrifício, está na igreja todo dia, ora, busca. Maravilha, bênção pura, mas tem que ser misericordioso. Nós não vivemos mais na época do olho por olho e dente por dente. Nós não vivemos mais numa época de força e violência. E mesmo naquela época, no Antigo Testamento, Deus disse, não pela força e nem pela violência, mas pelo meu espírito. Aleluia, louvado seja Deus. Muito cristão andando na carne.
Muitas pessoas tomando decisões na carne, muitas pessoas que agridem as suas esposas, agridem os seus esposos, muitas pessoas que agridem a sua família, maltratam os seus pastores, pastores que maltratam a igreja e depois se arrependem e vêm com a cara de cachorrinho sem dono, pedindo perdão, mas é uma vergonha. É uma vergonha que a gente que foi feito para dominar na terra, criado à imagem e semelhança de Deus, coroa da criação de Deus, não consiga segurar a língua, não consiga segurar as emoções e viva se enfiando os pés pelas mãos e fazendo um monte de bobagem, depois pedindo perdão. E tem uns que ainda vai lá na frente e eu quero pedir perdão para os irmãos em nome de Jesus. Amém. Deus te perdoa, nós te perdoamos, mas você foi envergonhado e esse não era o querer de Deus. O querer de Deus é que você seja exemplo. O querer de Deus é que você ande nos passos que Jesus andou, que você faça a vontade daquele que te chamou para ser, aleluia, fazer parte da geração eleita, do sacerdócio real, do povo adquirido, e glorifique a esse Deus com a sua maneira de viver, pelo amor de Deus. Chega de carnalidade no nosso meio. Chega de carnalidade no meio do povo de Deus. Chega de carnalidade na igreja. Ah, porque me ofendeu, eu vou ofender também, porque me agrediu. Não, querido, você pode ser muito melhor do que isso. Irmãos, aqui na verdade, na sessão Décio Cajado, é a hora de falar. Sabe? É muita carnalidade num tom aí que eu não sei onde vai parar essas coisas. Mas na ira do homem não opera a justiça de Deus. E não é na força, nem no grito, nem na violência. É pelo Espírito Santo de Deus. Então, meu querido, minha querida que ouve essa sessão Décio Cajado, o conselho de ouro é esse: conta até 10, respira fundo, pergunta o que Jesus faria em seu lugar. Se pode fazer, dorme, no outro dia você pensa o que você vai fazer melhor. Bíblia, palavra, oração, não dá lugar à carne, não dá lugar ao diabo, sabe, querido? Fazer as coisas da vontade do Senhor. O seu direito é importante, mas o do seu irmão é mais importante ainda. Isso é Bíblia. Tem o seu irmão mais importante do que você mesmo. Você só se preocupa contigo, quer gritar com todo mundo. Você acha que a tua vontade tem que ser imposta. Carnalidade. Meu conselho é esse. Vai para a palavra, vai para a oração. Para com isso daí. Você está envergonhando, está se envergonhando e está passando vexame no meio das pessoas porque não se domina a língua, não domina as suas emoções. Maravilhosa mensagem, que momento oportuno, porque, querido, igreja não é lugar de desabafar, microfone não é lugar de desabafar. Muitos pastores, infelizmente, amigos, meus companheiros, pegam do microfone para desabafar na igreja. Microfone não é para desabafar, não é para você cobrar, não é para você falar nada. Se você tiver que falar alguma coisa para alguém, trata em particular, é o que a Bíblia diz, chama o teu irmão de canto, fala com ele. Não te ouviu, chama mais alguém. E depois tenta, não está ouvindo ninguém, aí você trata com a igreja, mas tenta resolver as coisas. A gente não tem que ficar dando escândalo, nem promovendo bagunça, sendo espetáculo para o gentio estar murmurando e falando mal da gente, irmão. Isso tudo é falta de controlar as emoções. Ah, pastor, mas eu sou de carne. Todo mundo aqui é de carne, mas essa carne é fraca e o espírito é forte. Jesus disse isso. A carne é fraca, o espírito é forte. O segredo é orar e vigiar, palavra e oração. Deus te abençoe nessa tarde, sessão Décio Cajado, melhor lugar para se estar, Hamilton.